Oi, gente, vou falar aqui rapidinho sobre a caixinha de pergunta que deixaram pra mim sobre ansiedade de separação, pra falar um pouco sobre. É um tema bem extenso, né, multifatorial, e o que eu posso adiantar, assim, só pra esclarecer um pouco, vamos falar um pouco sobre ansiedade de separação. A gente tem que entender quais são as expectativas que a gente tem sobre aquele animal, como que é essa rotina com esse animal. É uma rotina estruturada? É uma rotina previsível, né? Você tem que ser uma base emocional segura para esse cão. Isso não significa ficar pegando ele no colo e dar segurança, não. Você ter uma rotina estruturada, movimentos previsíveis dentro dessa rotina, ajuda ele a se equilibrar emocionalmente. E eu não estou falando sobre você ser o líder da matilha dentro de casa, né? Ele até enxerga você como um possível líder, mas não uma liderança de dominância, porque isso já caiu, né, esse conceito, mas como uma referência emocional. Então, tem alguns movimentos que a gente pode fazer, ela é multifatorial, né? Tem alguns sintomas e sinais clínicos que a gente percebe nos cães e que também são muito parecidos com outras patologias, com outras doenças, e cabe aí o olhar veterinário clínico para entender, diferenciar e também que a gente fala, né, de eliminar essas outras causas para a gente chegar de que aquilo é realmente uma ansiedade de separação, né? Então, por exemplo, o cão ele pode se automutilar na ausência desse tutor, desse responsável. Ele pode ficar lambendo muito as patas, ele pode fazer as necessidades no lugar errado, em horários que não são habituais também. Ele pode ter um comportamento destrutivo de objetos e do ambiente. Ele pode fazer vocalização excessiva. Então, são várias questões, né? Ficar apático ou ficar hiperexcitado também, né? Tem uma hiperatividade que é bem diferente ali do habitual dele. Então, a gente tem ali que entender como que a gente está se portando para esse animal, né? O que a gente está sendo para ele? Qual é o vínculo que você tem com ele? É um vínculo de posse, né? Estou falando bidirecional, né? Então a gente tem essa responsabilidade. Então, falar um pouco assim sobre ansiedade de separação, sem fazer essas abordagens, ficaria uma coisa muito rasa, muito breve, né? Por isso que a gente, quando oferece um atendimento, a gente faz, né? Eu, por exemplo, eu envio um formulário, um questionário para esse tutor, para esse responsável, para ele me responder ali algumas questões básicas, para que eu possa entender melhor quando que é o momento desses sintomas, para a gente poder entender, poxa, isso aqui pode ser isso aqui pode ser aquilo, e a gente chegar num denominador comum, né? E eu conversar com esse responsável, com esse tutor, e estruturar uma rotina adequada, personalizada, específica para aquele animal, né? Não é receita de bolo e medicina também não é matemática. Então é importante a gente entender essa, essas questões, tá? Me responde aqui se seu animal tem algum desses sintomas, desses sinais clínicos, e em qual momento isso acontece. Você chegou em casa, você faz muita festa, como que é essa relação? Tem algumas coisas que a gente pode falar para esse responsável fazer inicialmente sobre chegar em casa, por exemplo, é aquela festa, né? Será que realmente é legal você fazer essa festa para ele? Será que isso não vai reforçar um comportamento de hiperatividade, de instabilidade emocional? Mas também chegar em casa e ignorar o seu cão, eu, Sabina, não recomendo, eu não gosto dessa linha, tá? Você vai ver em muitos lugares na internet, você tem que ignorar o seu cão quando você chega em casa. Não, eu não curto essa ideia porque tem alguns até levantamentos científicos que têm abordado sobre isso, e eu sou a favor de você não ignorar o seu animal, porque eu acho que isso pode reforçar o quadro de ansiedade e hiperatividade, por exemplo. Eu acho que a gente tem que falar, chegar calmo, não fazer aquela festa, falar oi, com calma, com voz tranquila, e aí, num dado momento, quando o seu animal estiver mais calmo, mais tranquilo, com aquela excitação já, né, mais baixa, aí sim você dá carinho, aí sim você fala, aí assim você dá carinho, como você habitualmente faz. Não na chegada, tá? Mas não ignorar 100%, porque você pode reforçar, porque ele tá sentindo a sua falta, né? E você é o quê? A base emocional segura do seu animal. Então a gente tem que entender o que você é pro seu animal, né? A gente tem que começar por aí. Me fala aqui se isso aqui fez sentido pra você e vamos nos ajudar. Um beijo!